A sacola amassada da farmácia apareceu quando eu puxei o botijão de gás para limpar o chão da cozinha. E dentro dela tinha um comprovante de Pix de R 287, 40 dobrado no meio, com um nome que eu nunca tinha visto na vida: R. Cavalcante. Isso foi numa terça-feira, às 23h49. E eu lembro do horário porque o relógio do micro-ondas estava piscando depois de uma queda de energia mais cedo, como se até aquilo estivesse tentando me avisar que tinha alguma coisa errada acontecendo dentro da minha própria casa. Eu moro em João Pessoa, no Bancários, num condomínio simples onde a portaria sabe mais da vida da gente do que a própria família, onde o Uber parado na frente do prédio vira assunto no grupo do WhatsApp e onde qualquer mudança de rotina já chama a atenção. Eu e a Patrícia éramos casados há 7 anos, sem filho, vivendo aquela vida apertada que todo mundo finge que está sob controle. Boleto atrasado, Pix dividido no mercado, ex, discussão por causa de cartão e reconciliação assistindo novela no sofá. Não era perfeito, mas era nosso. E até pouco tempo atrás eu tinha certeza de que, com todos os problemas, a gente ainda estava do mesmo lado. Só que a Patrícia começou a mudar. E não foi de um jeito óbvio. Não foi tristeza. Não foi distância comum de casal cansado. Foi uma mudança calculada, fria, como se cada palavra que eu dissesse já fosse um ataque antes mesmo de sair da minha boca. O celular dela nunca mais ficou virado para cima. Nem por um segundo. Nem quando ela estava tomando banho, nem quando deixava carregando na sala. Áudio de voz sempre no mínimo. Respondido com aquele meio sorriso escondido que ela tentava disfarçar quando percebia que eu estava olhando. Uma vez o Uber dela chegou na frente do prédio, ficou parado alguns segundos e cancelou, e ela desceu dizendo que ia pedir outro lá fora porque o aplicativo bugou, como se a portaria não registrasse cada carro que entra e sai. Eu perguntava, tentando parecer tranquilo, tentando não soar paranoico, e ela sempre reagia do mesmo jeito, com aquela calma que dava mais medo do que qualquer grito. Amor, você tá ficando doente? Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa e ainda tenho que provar que existo? E eu recuava, porque ninguém quer ser o marido inseguro, ninguém quer ser o cara que destrói o próprio casamento por desconfiança. Só que, ao mesmo tempo, ela começou a ser perfeita demais com todo mundo. Mais carinhosa com a minha mãe no grupo da família, mais simpática com os vizinhos, mais preocupada em parecer a esposa ideal para qualquer pessoa, menos para mim. Naquela noite, ela disse que estava com dor de cabeça e foi deitar mais cedo, mas a luz do banheiro ficou acesa por quase 40 minutos. E eu ouvi ela falando baixo. Não dava para entender as palavras, mas dava para sentir o tom. Aquele tom leve de quem está sorrindo para alguém que não devia. Quando ela saiu, passou por mim como se nada estivesse fora do lugar e perguntou se eu tinha pago a conta de energia. E eu respondi automático, fingindo que também estava tudo normal, mas alguma coisa dentro de mim já sabia que não estava. Eu esperei ela dormir. Esperei a respiração ficar pesada. Esperei mais um pouco, só para ter certeza. A cozinha estava escura quando eu fui pegar água, e foi ali que eu vi a ponta branca da sacola atrás do botijão. Não era lixo nosso. Eu puxei devagar, como se estivesse com medo de fazer barulho, e quando abri, não tinha só o comprovante de Pix. Tinha também um perfume masculino pequeno, desses de viagem, ainda quase cheio, e um creme caro que a gente nunca teria dinheiro para comprar sem discutir antes. Meu coração começou a bater tão forte que eu senti na garganta. Eu não conhecia nenhum R. Cavalcante. Nunca tinha ouvido esse nome na vida. Mas eu conhecia a Patrícia. Conhecia o jeito que ela desviava o olhar quando mentia. Conhecia o silêncio dela quando escondia alguma coisa. Voltei para o quarto com a sacola na mão. E antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela já estava sentada na cama, acordada, me olhando no escuro como se já soubesse exatamente o que eu tinha encontrado. Não tinha surpresa no rosto dela. Não tinha medo. Só aquela calma fria que me fez sentir pequeno na mesma hora. Onde você achou isso? Ela perguntou. Não foi, o que é isso? Não foi, deixa eu explicar. Foi só isso. Onde? Eu senti minha boca secar.
Perguntei quem era R. Cavalcante. Ela levantou devagar, pegou a sacola da minha mão como se não fosse nada importante e soltou um suspiro irritado. Isso não é o que você está pensando, ela disse, com um meio sorriso que não chegava nos olhos. Você está criando problema porque sua vida está uma bagunça e precisa culpar alguém. Antes que eu conseguisse responder, o celular dela vibrou em cima do criado mudo. A tela acendeu e a mensagem apareceu inteira, sem ela ter tempo de esconder. E ela viu? A mensagem "ele viu" ficou acesa por uns 2 segundos, mas foi tempo suficiente para quebrar alguma coisa dentro de mim que eu ainda estava tentando segurar com as 2 mãos. Patrícia percebeu meu olhar e puxou o celular rápido, rápido demais, como quem tira uma faca da mesa antes de alguém notar o sangue. Eu perguntei de novo, mais baixo, quem era R? Cavalcante, e ela soltou uma risada sem humor, passando a mão no cabelo molhado. Você invadiu minhas coisas, achou uma sacola que nem sabe de onde veio e agora quer bancar o investigador? Sério isso, Renato? Eu falei que não tinha invadido nada, que aquilo estava atrás do botijão dentro da nossa cozinha, e ela respondeu como se eu fosse uma criança burra. Exatamente, dentro da nossa cozinha. Você acha mesmo que se eu tivesse escondendo alguma coisa, eu ia deixar aí? E por um segundo, só um segundo miserável, aquilo fez sentido? Foi isso que me deu mais raiva. Ela sempre sabia onde colocar a dúvida. Eu pedi para ver o celular. Não gritei, não avancei, não fiz cena, só pedi. Ela encostou o aparelho no peito e me olhou como se eu tivesse cuspido nela. Não, porque no momento que eu te entregar meu celular, eu aceito que você tem direito de me tratar como criminosa. Eu falei, então desbloqueia e mostra a conversa. Ela respondeu, não existe conversa. O celular vibrou de novo na mão dela, e dessa vez ela apertou o botão lateral sem olhar. Mas eu vi o nome antes da tela apagar. Rafa Clínica. Meu estômago despencou. Rafael era o dentista novo da clínica. Um cara separado, daqueles que apareciam nos stories com jaleco apertado, sorriso perfeito e legenda motivacional ridícula. Eu já tinha ouvido o nome dele em casa, sempre de um jeito casual demais. Rafa trouxe bolo. Rafa resolveu o problema do sistema. Rafa disse que eu devia descansar mais. Na época, eu não juntei nada, porque confiar também é uma forma de cegueira. Ela percebeu que eu tinha visto e mudou de tom na mesma hora. Ficou doce, quase cansada. Amor, me escuta. É trabalho. Ele está perguntando de uma paciente problemática de amanhã. Você está transformando uma coisa pequena num inferno. Eu falei da sacola, do Pix, do perfume masculino. Ela revirou os olhos e disse que era presente coletivo da clínica para um fornecedor, que o Pix tinha sido rachado entre as meninas, que R. Cavalcante era uma funcionária do financeiro que eu não conhecia. Só que a conta não fechava. Nenhuma funcionária chamada R. Cavalcante mandaria "ele viu" às 20h03:49. Quando falei isso, ela ficou imóvel por meio segundo. Só meio segundo. Mas foi o bastante para eu ver a mentira procurando outro caminho no rosto dela. Aí ela soltou. Você quer muito que eu seja culpada, né? Porque aí você não precisa olhar para você. Essa frase me atingiu mais do que eu queria admitir, porque ela sabia exatamente onde apertar. Nos últimos meses eu estava exausto, devendo cartão, trabalhando domingo, recusando o convite porque não tinha dinheiro nem paciência. Ela começou a dizer que eu estava amargo, que eu sugava a alegria da casa, que eu fazia ela se sentir presa. Eu perguntava se ela queria separar e ela dizia, para de drama. Agora, no quarto, com aquela sacola entre nós e o celular apagado na mão dela, ela usou tudo isso como arma. Disse que eu era paranoico, que eu estava humilhando ela, que se a mãe dela soubesse ia passar mal. Falou até da minha mãe. Disse que eu tinha aprendido a desconfiar de mulher porque meu pai era frio. Eu fiquei ali ouvindo, e cada palavra dela parecia me empurrar para longe da pergunta principal. Então, o interfone tocou. Não era horário de entrega, não era visita, não era nada. Patrícia congelou. Eu atendi antes dela se mexer. A voz do porteiro, seu Ivan, veio baixa, constrangida. Seu Renato, desculpa incomodar,
Mas tem um rapaz aqui embaixo dizendo que veio buscar uma sacola que ficou no seu apartamento. Eu olhei para ela. Ela não piscou, só sussurrou, quase sem mover a boca: desliga. Eu não desliguei. Fiquei com o interfone colado no ouvido, olhando para Patrícia, esperando que ela desmentisse aquilo com alguma naturalidade, qualquer coisa que encaixasse no roteiro que ela vinha tentando me empurrar goela abaixo. Mas ela só me encarava de volta, parada, com aquele silêncio calculado que parecia mais uma ordem do que um pedido. O porteiro repetiu: seu Renato, o rapaz está dizendo que é urgente. Eu senti um calor subir pelo pescoço, aquele tipo de raiva que vem misturada com vergonha, porque não era só entre eu e ela mais. Tinha um terceiro lá embaixo, na portaria do meu prédio, pedindo uma coisa que supostamente não existia. Eu respondi, sem tirar os olhos dela: pode subir. Ela se mexeu na hora, veio até mim rápido, segurou meu braço com força, a unha marcando minha pele. Você tá maluco? Pra que isso? Vai fazer cena para a vizinhança inteira? Eu tirei o braço devagar, não com violência, mas com uma decisão que nem eu sabia que ainda tinha. Se não tem nada, não tem problema nenhum subir. Ela riu baixo, aquele riso que não tem humor nenhum, só desprezo. Você quer se humilhar, né? Quer transformar isso num espetáculo. Depois não vem dizer que eu te expus. Eu nem respondi, só desliguei o interfone. O silêncio que ficou no apartamento parecia mais pesado que qualquer grito. Ela começou a andar de um lado para o outro no quarto, pegando coisas sem necessidade, ajeitando o que já estava ajeitado, como se estivesse tentando controlar alguma coisa dentro dela. Você não confia em mim, Renato. Esse é o problema. Nunca confiou de verdade. Sempre ficou esperando um erro meu para se sentir melhor. Eu falei: eu confiei até agora. Ela virou na minha direção rápido. Não, você se acomodou. Confiança é outra coisa. Confiança é não ficar vasculhando sacola, não atender interfone como se fosse polícia. Eu ia responder, mas a campainha tocou. Curta, direta, uma vez só. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que alguém ia ouvir do lado de fora. Eu fui até a porta com a sensação de que cada passo estava me levando para um lugar que eu não tinha como voltar depois. Antes de abrir, olhei pelo olho mágico. Um cara de camisa social clara, cabelo arrumado, segurando o celular na mão, olhando impaciente para o corredor. Não era entregador, não era vizinho. Era alguém que sabia exatamente onde estava. Quando abri, ele levantou os olhos e por um segundo eu vi reconhecimento ali, como se ele também soubesse quem eu era sem nunca ter me visto. Boa noite. O Rafael pediu para pegar uma sacola que ficou aqui. A forma como ele disse Rafael foi natural demais, íntima demais, como quem fala de alguém que não precisa de sobrenome. Eu senti o chão fugir um pouco. Atrás de mim, eu ouvi os passos da Patrícia se aproximando, mais lentos agora, mais controlados. Ela parou ao meu lado, não muito perto, não muito longe, e disse com uma calma que me deu mais medo do que qualquer outra coisa naquela noite: você não precisava ter subido. O cara franziu a testa, olhando de mim para ela, percebendo que tinha entrado no meio de alguma coisa, que não era só uma entrega esquecida. Olha, eu só vim buscar, tá? Ele falou que era rápido. Eu perguntei: ele quem? Mesmo sabendo a resposta. O cara hesitou, olhou de novo para Patrícia como se pedisse autorização, e foi aí que eu vi ela fazer um gesto quase imperceptível com a cabeça, como quem libera. O doutor Rafael. Meu corpo inteiro ficou frio. Eu pensei na mensagem, no ele viu, no nome salvo como Rafa Clínica, nas histórias aparentemente inocentes que ela contava no jantar. Tudo começou a se encaixar de um jeito que eu não queria aceitar. Eu virei um pouco o corpo, deixando a porta mais aberta, e falei: então entra. Vamos resolver isso direito. O cara deu meio passo para trás, desconfortável. Patrícia fechou a cara pela primeira vez, sem máscara nenhuma. Renato, não faz isso. Mas eu já tinha feito. Porque no momento em que eu dei espaço para aquele cara entrar na minha casa, eu sabia que qualquer versão da história que ela ainda estava tentando sustentar ia cair ali mesmo, na nossa sala. Ele entrou devagar, olhando ao redor como quem pisa em terreno errado,
E aquilo me deu uma sensação estranha de inversão, como se o intruso fosse eu na minha própria casa. Patrícia passou por mim sem encostar. Foi até a cozinha e pegou a sacola atrás do botijão com uma naturalidade ensaiada demais, como se já tivesse repetido aquele movimento na cabeça várias vezes. "Tá aqui", ela disse, estendendo para ele sem olhar diretamente, evitando qualquer contato que pudesse dizer mais do que as palavras. O cara pegou, meio sem graça, murmurou um "valeu" e já ia sair. Mas eu fechei a porta antes que ele desse o segundo passo. O silêncio voltou pesado, só que agora tinha 3 pessoas dentro dele. Eu perguntei, sem levantar a voz: "Ele sabe que você é casada?" O cara travou, olhou para Patrícia de novo, claramente perdido, e ela respondeu antes dele abrir a boca: "Renato, pelo amor de Deus, para com isso. Eu dei um passo mais perto. Responde. Ele sabe?" O cara respirou fundo, passou a mão no cabelo e falou rápido, como quem quer acabar logo com aquilo. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Eu, 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 não tenho nada a ver com isso, irmão. Eu só vim buscar uma parada. Quem resolve isso são vocês. Vocês do eu. Do eu porque, de repente, eu não era mais o centro da história dela. Eu era só metade de um problema que já existia sem mim. Patrícia cruzou os braços, agora sem tentar parecer calma. "Acabou? Já fez o show que você queria?" Eu ri sem humor. "Show? Você traz gente aqui para pegar coisa escondida? E eu que tô fazendo o show?" Ela veio para cima um pouco. Não agressiva, mas firme, ocupando espaço. "Eu não trouxe ninguém. Ele veio buscar algo que é do trabalho. Você que decidiu transformar isso num interrogatório ridículo." Eu olhei para o cara. "Do trabalho?" Ele desviou o olhar. Pequeno gesto, mas suficiente. Meu estômago virou. "Qual é teu nome?" Ele hesitou. "Diego." Eu continuei. "E tu trabalha com o quê, Diego?" Patrícia cortou. "Renato, chega. Você não vai ficar constrangendo as pessoas assim dentro da nossa casa. Nossa casa." Ela ainda usava isso como um argumento, como se aquele espaço ainda fosse um território comum e não um cenário onde eu estava descobrindo que tudo podia ser manipulado. O Diego respondeu mesmo assim, mais baixo. "Eu ajudo o Dr. Rafael com umas coisas." Aquilo fechou o ciclo. Não era fornecedor, não era clínica, não era nada distante. Era alguém próximo o suficiente para subir no meu prédio à noite para buscar uma sacola escondida. Eu senti uma pressão no peito que parecia física. "Que coisas?" eu perguntei. Patrícia bateu a mão na mesa da sala, o som seco ecoando no apartamento. "Chega! Você não tem direito de fazer isso. Você está passando de todos os limites." Limites. Eu repeti essa palavra na cabeça enquanto olhava para ela. A mulher que nos últimos dias vinha escondendo o celular, mudando rotina, recebendo mensagem perguntando se ele viu, agora estava me dizendo sobre limites. Eu respirei fundo, tentando não perder completamente o controle, porque uma parte de mim ainda queria entender. Ainda queria uma versão que não fosse tão óbvia. "Então me explica. Explica direito. Sem me chamar de louco. Sem inverter. O que é isso?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não era aquele silêncio calculado de antes. Era outro, mais pesado, como se ela estivesse escolhendo qual verdade ia usar. Quando falou, veio suave, quase cansada. "Você já decidiu no que quer acreditar. Não importa o que eu diga." Eu dei um passo para trás. Senti minhas pernas meio fracas, mas mantive os olhos nela. "Importa sim, porque se você falar a verdade agora, talvez ainda dê para..." Eu nem consegui terminar a frase. Nem eu acreditava nela inteira. O celular dela vibrou de novo. Dessa vez, ela não conseguiu esconder rápido o suficiente. A tela acendeu com o nome completo: Rafael Cavalcante. Não Rafa Clínica. Não abreviado. Não neutro. Nome e sobrenome. E a prévia da mensagem, curta, direta, como um golpe: "Fica tranquila, eu resolvo com ele." Eu não olhei para ela imediatamente. Fiquei olhando para a tela,
como se aquilo fosse algum tipo de confirmação oficial do que eu já estava tentando negar. Quando levantei os olhos, Patrícia já não estava tentando sustentar nenhuma versão. Ela só me encarava, fria de novo, mas agora sem esforço nenhum. E foi aí que eu percebi que talvez a pergunta não fosse mais o que está acontecendo, mas há quanto tempo eu já estava sendo o único que não sabia. Eu acho que o pior não foi ver o nome dele completo na tela, nem a mensagem dizendo que ele ia resolver comigo. Foi perceber que em nenhum momento ela pareceu surpresa com aquilo, como se tudo já estivesse alinhado entre eles, e eu fosse só um atraso inesperado no plano. O Diego ficou parado perto da porta, claramente querendo desaparecer dali, segurando a sacola como se ela tivesse ficado pesada de repente. Eu passei a mão no rosto, tentando organizar qualquer pensamento coerente, mas só vinha uma mistura de imagens. As histórias dela sobre o tal Rafael, os horários estranhos, o jeito que ela sorria pro nada, e agora aquilo tudo dentro da minha sala, sem mais disfarce. Então é isso? Eu falei, mais para mim do que para ela. Você já tem alguém resolvendo as coisas por você? Patrícia respirou fundo, cruzou os braços de novo, aquele gesto que ela usava quando queria parecer firme, no controle. Você está dramatizando. Não tem ninguém resolvendo nada, ele só não quer confusão no trabalho por causa do seu surto. Surto. Eu senti um aperto no peito com essa palavra. Meu surto é você escondendo coisa, recebendo mensagem, perguntando se eu vi, mandando o cara subir aqui para buscar sacola no meio da noite. Ela balançou a cabeça, como se estivesse cansada de mim. Meu Deus, Renato. Você pega pedaços soltos e monta uma história inteira na sua cabeça. Eu apontei para o celular ainda na mão dela. Então desbloqueia e me mostra. Mostra agora. Acaba com isso. Ela ficou alguns segundos me olhando, avaliando, como se estivesse decidindo até onde valia a pena sustentar aquilo. Depois deu um meio sorriso, pequeno, frio. E depois? Depois você vai acreditar? Ou vai dizer que eu apaguei coisa, que eu escondi outra parte? Não adianta. Você já está decidido. Aquilo me travou de um jeito estranho, porque era exatamente assim que ela vinha me prendendo, sempre colocando a dúvida antes mesmo da resposta. O Diego deu um passo para trás, encostando na porta. Mano, eu vou indo, na moral. Isso aí não é comigo. Eu abri a porta sem olhar para ele. Vai. Ele saiu rápido, quase tropeçando no próprio pé, e a porta se fechou com um estalo seco que pareceu ecoar mais do que devia. Ficamos só nós dois de novo, mas não era mais o mesmo nós. Tinha alguma coisa quebrada ali que eu conseguia quase sentir no ar. Patrícia largou o celular na cama, como quem demonstra despreocupação calculada. Você quer a verdade? Quer mesmo? Eu engoli seco. Quero. Ela assentiu devagar, andando até a janela, puxando a cortina só o suficiente para olhar lá para baixo, como se estivesse checando se alguém ainda estava ali. Quando virou de volta para mim, o rosto dela estava diferente, menos defensivo, mais direto. Eu tô cansada, Renato. Cansada de tudo isso. Dessa casa, dessa rotina, de você sempre pesado, sempre desconfiando, sempre esperando que eu seja perfeita enquanto você está afundando e levando tudo junto. Aquilo me atingiu, mas não do jeito que ela talvez esperasse. Não como culpa, mas como uma confirmação de que ela já vinha construindo uma justificativa fazia tempo. E isso explica o quê? Eu perguntei. Explica a mensagem escondida? Explica ele sabendo da minha existência? Ela deu de ombros, como se fosse algo simples. Ele sabe que eu sou casada. Meu coração bateu mais forte. E mesmo assim, ela me olhou nos olhos, sem desviar. E mesmo assim. O silêncio que veio depois foi pesado, quase insuportável. Eu dei 2 passos para trás, como se precisasse de espaço físico para processar aquilo. Há quanto tempo? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela não respondeu na hora. Passou a mão no braço, como se estivesse sentindo frio, mesmo com o ventilador desligado. Isso não importa. Eu ri, mas saiu quebrado. Não importa? É a única coisa que importa. Ela desviou o olhar pela primeira vez desde que tinha assumido aquilo. Pequeno detalhe, mas que me acertou mais do que qualquer frase. Você vai usar isso para se destruir ou para sair disso, Renato? Ela disse, como se estivesse me oferecendo algum tipo de escolha. Eu fiquei olhando para ela,
tentando reconhecer a mulher com quem eu tinha dividido 7 anos, tentando achar algum resquício do que a gente foi. E foi aí que o celular dela vibrou de novo na cama. Dessa vez, não era mensagem. Era ligação. Nome na tela: Rafael. E ela não deixou tocar até o final. Ela atendeu. Ela atendeu como se eu não estivesse ali. Esse foi o detalhe que me desmontou de verdade. Não foi escondido, não foi indo para outro cômodo, não foi nem aquele teatrinho de depois eu te ligo. Ela só colocou o celular no ouvido, virou um pouco de lado e disse baixo: Oi, simples assim. Como se fosse uma ligação comum numa terça-feira qualquer. Como se não tivesse um marido a 2 passos dela com o mundo desabando na cabeça. Eu fiquei parado, olhando para ela, tentando captar qualquer sinal no rosto, qualquer culpa, qualquer hesitação. Nada. Só aquela expressão controlada. Não, ele viu, ela disse, andando lentamente até a porta do quarto e encostando o corpo ali, meio que bloqueando a passagem sem parecer que estava fazendo isso. Eu senti um frio estranho subir pela espinha. Ela estava me incluindo na conversa como um problema a ser resolvido, não como alguém que fazia parte da vida dela. Do outro lado da linha eu não ouvia, mas dava para sentir o ritmo da resposta. Ela ficou em silêncio alguns segundos, ouvindo, depois soltou um suspiro curto. Não, eu já falei para você. Não era para ter mandado ninguém aqui. Aquilo me acertou como um soco seco. Então ela sabia. Sabia que alguém ia subir, sabia de tudo. Só não contou para mim. Eu dei um passo para frente, mas ela levantou a mão livre, pedindo silêncio, sem nem me olhar. A naturalidade daquele gesto foi humilhante, de um jeito que eu não consigo explicar. Agora não dá para falar disso, ela continuou, mais baixa. Ele tá aqui. Uma pausa. Não, ele não fez nada. Ainda. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça, como se eu fosse uma variável imprevisível dentro de um plano que eles já tinham desenhado. Eu senti a respiração pesar, o peito apertando, e comecei a perceber que não era só raiva, era alguma coisa mais funda, uma mistura de desespero com uma lucidez estranha. Eu falei o nome dela, uma vez só: Patrícia. Ela fechou os olhos por um segundo, como se eu estivesse interrompendo algo importante. Virou um pouco mais o rosto, protegendo a ligação. Eu te ligo depois, disse rápido, e desligou antes de qualquer resposta. Ficamos em silêncio de novo. Só o barulho distante de um carro passando na rua e o ventilador desligado como um detalhe esquecido. Ela encostou o celular no peito por um instante, respirou fundo e então me encarou. Não tinha mais tentativa de negar nem de suavizar. Era outra versão dela ali. Pronto, você conseguiu. Eu franzi a testa. Conseguiu o quê? Ela deu de ombros. Transformar tudo nisso. Eu ri, mas foi um som seco, sem vida. Isso já estava assim antes de eu perceber, Patrícia. Eu só cheguei atrasado. Ela passou a mão no cabelo, impaciente. Você não entende, né? Você nunca entendeu. Eu dei um passo mais perto, agora sem tentar controlar tanto o tom. Então me faz entender. Porque até agora tudo que eu tô vendo é você mentindo, escondendo e tratando esse cara como se ele fosse. Eu parei antes de terminar, porque a palavra não saía. Ela completou por mim, sem hesitar, como se ele fosse alguém que me escuta. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa até agora. Não foi um eu amo ele. Não foi uma confissão dramática. Foi simples, direto. Alguém que me escuta. Eu fiquei alguns segundos sem saber o que dizer, porque de repente não era só traição, era comparação. E eu não escuto? Eu perguntei, mais baixo. Ela inclinou a cabeça, analisando. Você escuta quando quer resolver, quando quer dar opinião, quando quer consertar. Mas você não escuta de verdade, Renato. Você não vê. Eu senti um nó na garganta que não era de chorar. Era de engolir tudo aquilo sem saber o que fazer. E por isso você foi procurar outro? Eu falei, a voz falhando um pouco. Ela não respondeu de imediato. Caminhou até a cama, pegou o celular de novo, girou ele na mão como se estivesse pensando. Não foi uma coisa planejada, ela disse por fim. Só aconteceu. Essa frase, só aconteceu,
como se 7 anos pudessem ser atravessados por um aconteceu e pronto. Eu respirei fundo, tentando não perder o pouco controle que ainda me restava. Então acabou? Eu perguntei. Não era uma pergunta dramática, era prática, quase fria. Ela me olhou e dessa vez teve um pequeno atraso na resposta, um microsegundo de dúvida que me prendeu ali. Eu não sei, ela disse. E naquele momento, eu percebi que o pior ainda não tinha sido dito. Porque quando alguém já tem outro, e mesmo assim diz que não sabe, significa que eu ainda estava sendo mantido ali por algum motivo que eu ainda não tinha entendido. Eu fiquei olhando para ela depois daquele eu não sei, como se aquilo fosse algum tipo de resposta aceitável, como se depois de tudo ainda existisse espaço para dúvida. E foi aí que caiu uma ficha pior do que a traição em si. Ela não estava dividida entre mim e ele. Ela estava confortável em me manter ali enquanto decidia. Eu senti uma mistura de vazio com uma clareza amarga, como se finalmente estivesse vendo o jogo inteiro que eu vinha tentando negar. Você não sabe? Ou você não quer abrir mão de nada? Eu perguntei, mais calmo do que eu esperava. Ela estreitou os olhos, como se estivesse avaliando até onde eu tinha entendido. Não é tão simples assim. Eu dei um sorriso fraco. É simples sim. Ou você tá comigo, ou não tá. O resto é conveniência. Ela soltou um suspiro impaciente, virando o rosto. Você reduz tudo a preto e branco porque é mais fácil para você. Eu balancei a cabeça devagar. Não, eu reduzo porque é o mínimo de respeito que existe. Aquilo fez ela me encarar de novo, mas agora com algo diferente no olhar. Não era só frieza, era um certo incômodo. Talvez pela primeira vez naquela noite eu não estava reagindo como ela esperava. Eu caminhei até a cozinha. Precisei de alguns segundos longe dela para respirar, mas ao mesmo tempo não conseguia sair daquele cenário. Peguei um copo d'água, mas nem bebi. Fiquei segurando como se fosse uma âncora. Da sala, ouvi ela andando, passos leves, calculados, como sempre. Quando voltei, ela estava sentada no sofá, o celular na mão, olhando para a tela apagada. Ele vai subir de novo? Eu perguntei. Ela nem levantou o olhar. Não. Pausa. Ele não é idiota. Aquilo me fez soltar uma risada curta. Não. Idiota tô sendo eu já tem um tempo, né? Ela apertou o celular com mais força, mas não respondeu. O silêncio começou a crescer de novo, só que agora era diferente. Não tinha mais aquela tensão de descoberta. Era uma coisa mais pesada, mais definitiva. Eu sentei na cadeira de frente para ela, mantendo distância, como se a proximidade agora fosse artificial demais. Você já foi na casa dele? Eu perguntei de repente, sem planejar. Ela travou por meio segundo, pequeno, mas suficiente. Isso não importa. Eu inclinei a cabeça, sentindo um aperto estranho no peito. Tudo importa agora. Ela passou a língua nos lábios, um gesto rápido, nervoso, e desviou o olhar. Você quer detalhes para quê? Para se machucar mais? Eu respondi sem pensar muito. Para parar de imaginar coisa pior. Ela ficou em silêncio, longo dessa vez. O tipo de silêncio que responde mais do que qualquer frase. Meu estômago afundou, porque o problema nunca é o que a pessoa diz. É o que ela escolhe não negar. Eu respirei fundo, sentindo uma pressão na cabeça, como se tudo estivesse ficando mais claro e mais insuportável ao mesmo tempo. A sacola não era de trabalho, né? Ela deu um meio sorriso cansado, sem humor nenhum. Você já sabe a resposta. Eu fechei os olhos por um segundo. Tudo aquilo que ela tinha falado antes, as justificativas, as inversões, começaram a perder qualquer valor. Era como se a verdade tivesse vazando por todos os lados agora. Impossível de conter. Ele já veio aqui antes? Eu perguntei, abrindo os olhos de novo. Dessa vez, ela não respondeu. Sua Maolhau. E no jeito que ela me olhou, eu entendi que aquela não tinha sido a primeira vez que eu fiquei sozinho dentro da minha própria casa, sem nem perceber. Eu não lembro exatamente quanto tempo fiquei olhando para ela depois daquela pergunta. Ele já veio aqui antes? Parecia uma frase simples, mas carregava tudo que eu ainda não tinha coragem de encarar. E o silêncio dela não foi hesitação, não foi dúvida, foi escolha. Ela
Escolheu não negar. E aquilo respondeu tudo. Eu senti uma pressão absurda no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado dentro da sala. Comecei a andar devagar, passando a mão na testa, tentando encaixar as coisas na linha do tempo que eu achava que conhecia. As noites que ela chegava um pouco depois, os dias que eu trabalhava até mais tarde, as vezes que ela dizia que estava exausta e não queria sair, tudo começou a ganhar outro significado, um por um, como peças de um quebra-cabeça que sempre esteve montado, só que virado ao contrário. Você trouxe ele aqui enquanto eu estava trabalhando? Eu perguntei, parando no meio da sala. Minha voz saiu baixa, quase controlada demais. Ela não respondeu. Só desviou o olhar para o chão por um segundo e depois voltou para mim. E isso foi pior do que qualquer confissão. Eu dei um sorriso vazio, daqueles que não tem nada dentro. Caramba, falei, mais para mim do que para ela. Na minha casa. A palavra minha saiu amarga, porque naquele momento já não parecia mais minha. Patrícia se levantou devagar, como se estivesse cansada daquilo tudo. Renato, não adianta ficar voltando nisso. Já aconteceu. Já aconteceu. E, di, 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 n, 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 di, di, n, 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 d, d, pi, pi, hi, pi, n, d, hi, hi, n, n, hi, n, 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 como se fosse algo isolado, um erro pontual, não uma sequência inteira de decisões. Eu senti uma onda de revolta subir, mas junto com ela veio outra coisa, uma clareza fria. Não, eu falei, balançando a cabeça. Não foi aconteceu. Você deixou acontecer. Você construiu isso. Ela fechou a cara, cruzando os braços de novo. E você acha que construiu o quê comigo? Você acha que estava tudo bem? Eu ri de novo, mas dessa vez com mais cansaço do que raiva. Se não estava, você falava. Você saía. Mas não, você preferiu isso aqui. Ela abriu a boca para responder, mas o celular vibrou de novo na mão dela. Rafael. Dessa vez, ela nem tentou esconder. Ficou olhando a tela como se estivesse decidindo alguma coisa importante. Eu observei em silêncio, sentindo que aquele momento, aquele pequeno gesto, ia dizer mais do que tudo que já tinha sido dito naquela noite. Ela respirou fundo e então pegou a bolsa. Eu preciso sair, ela disse, simples, direta, já andando em direção à porta. Eu congelei por um segundo, tentando entender se aquilo estava mesmo acontecendo daquele jeito, na minha frente, sem esforço nenhum para disfarçar. Você vai sair agora? Eu perguntei, sentindo algo desabar de vez dentro de mim. Ela parou com a mão na maçaneta, sem se virar completamente. Eu não vou ficar aqui sendo julgada a noite inteira. Eu dei um passo na direção dela. Você tá indo para a casa dele? Silêncio. Longo. Pesado. E quando ela finalmente virou o rosto só o suficiente para me olhar de canto, ela não respondeu. Ela só abriu a porta e saiu.